A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Quero trazer um texto aqui para a nossa meditação, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que fala sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compararei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correr os rios, e soprar os ventos, e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correr os rios, e soprar os ventos, e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos, nesse texto o Senhor Jesus Cristo nos fala acerca de dois tipos de alicerces, dois tipos de fundamentos. E ele começa a falar aqui sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que ele compara ao homem prudente, que é aquele homem que ouve a palavra do Senhor e as pratica. Ou seja, é aquele homem que não é somente um ouvinte, mas sim um praticante da palavra de Deus. É aquele que de fato entendeu a mensagem do Evangelho. É aquele que de fato entendeu que o Senhor Jesus Cristo, através das orientações, através dos ensinamentos, através de tudo quanto o Senhor nos falou, através da sua palavra, este homem colocou em prática no seu dia a dia, vivenciando a palavra e uma mudança de vida, de conduta e de caráter, de regra, de prática e fé, através da Escritura Sagrada. Este homem entendeu que, de fato, ele tem como colocar na sua vida, sendo cada vez mais e mais edificada sobre a rocha que é Cristo, praticando no dia a dia os ensinamentos que Cristo deixou para todos nós, meus irmãos. Mas aqui também o Senhor fala acerca do homem insensato, que é aquele que edificou a sua casa sobre areia. É aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. É aquele que de fato vive oscilando. É aquele que de fato, na verdade, vive em dois pensamentos, vive cocheando entre dois pensamentos. É aquele que, na verdade, meus queridos, ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. E aqui também nas Escrituras, o apóstolo Tiago, ele também fala aqui na sua Epístola Universal, no capítulo 1, verso 22, sobre esse tipo de pessoas que são somente ouvintes da palavra. E ele adverte aqui, meus queridos, quando ele diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele diz mais: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. E a Bíblia também nos fala, meus irmãos, lá no Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então será inútil, em vão será aquele homem que de fato não está edificando a sua casa sobre a rocha, e sim somente sobre a areia. Em vão será aquele homem que ouve a palavra do Senhor, mas não a coloca em prática na sua vida, no seu dia a dia. A Bíblia nos fala também, irmãos, o rei Salomão, ele nos fala aqui no livro da sabedoria, em Provérbios capítulo 24, versos 3. Que coisa maravilhosa ele nos fala. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Glória a Deus. Então, meus queridos, há dois tipos de alicerces, há dois tipos de escolhas, há dois tipos de homens, o homem prudente e o homem insensato. Onde você tem edificado a sua casa? Onde você tem edificado a sua vida espiritual? Em qual alicerce você está edificando a sua vida, meu querido? Nós vemos aqui nas Escrituras quantas e quantas vezes a nação de Israel pereceu. Porque o problema, meus queridos, não era somente ouvir, mas sim obedecer. Quantos e quantos têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm obedecido, porque não têm feito o que de fato o Senhor determinou através das suas Escrituras, através de tudo quanto Ele falou conosco através da sua palavra. Em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 e 17 está escrito:
que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Senhor nos fala na palavra dele, em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não basta apenas sermos ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Não basta apenas sermos meros ouvintes e não colocarmos em prática no nosso dia a dia os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, eu deixo aqui essa pergunta para você. Em qual tipo de solo você tem edificado a sua vida espiritual? Em qual alicerce você tem edificado a sua vida espiritual? Será que você tem edificado sobre a rocha ou sobre a areia? Fica essa pergunta para você. O Senhor Jesus Cristo quer muito mais do que apenas meros ouvintes, mas Ele quer que nós sejamos de fato praticantes da sua palavra, da sua santa, inerrante e poderosa palavra, a sua eficaz palavra, a sua poderosa palavra que tem poder para libertar, para restaurar, para curar e para salvar. Então eu deixo essa pergunta para você. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Onde você tem edificado a sua vida espiritual? Onde você tem edificado a sua casa? Eu deixo essa pergunta para você, meu amado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.